Hoje é sábado, dia 2 de abril, seja muito bem-vindo a essa meditação do Evangelho que a liturgia de hoje nos propõe, Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge um profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuando a lógica desta semana, dos evangelhos que nós estamos ouvindo, de todo o cerco que vai se fechando contra Jesus, das acusações que ele recebe, hoje a gente vê um pouco os posicionamentos das pessoas, aqueles que se colocavam ao lado de Jesus, aqueles que se colocavam contra Jesus e os embates entre essas partes. E olhando esses diversos posicionamentos, aqueles que o acusam, aqueles que se omitem, aqueles que o defendem, nós somos questionados também diante das infâmias que Jesus recebe hoje também. São tantos ataques que a fé recebe, são tantas ofensas que o coração de Jesus ainda hoje recebe, são tantos ataques à fé, à religião, à divindade. Qual que é o nosso posicionamento? Nós sabemos que ainda hoje Jesus é tão perseguido, é tão maltratado, é tão caluniado. A humanidade que zomba de Deus como talvez nunca antes. Se perdeu completamente o sentido do sagrado, a importância desse Salvador para a nossa vida. Muitos continuam a rir dele, a ridicularizá-lo, a zombar da fé e de Deus. E diante de tantos ataques, nós que somos cristãos, somos convidados a não ter vergonha de Jesus, a não ter medo de defender a nossa fé. Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos calamos, nós somos indiferentes a tantos ataques e não defendemos Jesus. Que esse Evangelho dos diversos posicionamentos perante os ataques de Jesus possa nos fazer questionar como que nós nos colocamos quando talvez a fé é atacada, quando Jesus é zombado nos nossos dias. Que Deus nos dê uma firmeza na fé, uma convicção de quem ama, e quem ama defende, e quem ama luta, e quem ama se entrega radicalmente pelo seu amado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um final de semana muito abençoado. Lembrando que transmitimos a missa da nossa paróquia aqui em Botucatu, sábados às 18 horas, domingo às 9h30, missa das crianças, e
também às 19h30. Fique com Deus.